Não vamos acerenar os nossos pensamentos, nos deixando envolver por esse ambiente fraterno, pelas energias salutares, refazedoras do nosso corpo físico e das nossas necessidades espirituais, elevando os pensamentos a Jesus, nosso Mestre, em agradecimento a esta oportunidade de estarmos aqui nesta casa de oração, buscando conhecimento, buscando os esclarecimentos, para que possamos colocarmos em prática no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, através dos nossos pensamentos, dos nossos atos, das nossas ações, que possamos assimilar o Evangelho de Jesus, a nossa bússola orientadora. Como Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão a mim. Então Jesus é o caminho, o Evangelho é a nossa bússola orientadora. Que possamos colocar os seus ensinamentos em prática, ensinamentos do amor, do perdão, da caridade, da aceitação do próximo, nos amando a nós mesmos, porque através do nosso amor que nós podemos emitir o amor ao nosso semelhante, naquilo que Jesus nos disse: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E assim, Mestre, somos gratos por essa oportunidade, somos gratos por esse momento, que o Dr. Aguinaldo possa ser envolvido, trazendo sempre a mensagem consoladora, que possamos nós assimilar mais conhecimento, meditando. Em Teu nome, Jesus, agradecidos sempre por tudo, iniciamos as nossas atividades na nossa casa desta noite. E que assim seja. Bom, o doutor Aguinaldo acho que dispensa apresentação, né? É nosso amigo, desde que cheguei aqui no centro, todo ano, o doutor Aguinaldo está aqui. Seja bem-vindo. A casa é sua. Vou falar, vou deixar para ele falar bastante, tá bom? Você sabe que ele vai falar, não para também. Que Jesus possa nos envolver a todos na sua paz. Quando Jesus anunciou a sua partida precoce na visão dos discípulos amigos, eles se entristeceram e se sentiram desamparados. E Jesus, para confortá-los, deixou uma mensagem: eu não vos deixarei órfãos, disse o divino pastor, pois um outro consolador eu enviarei para vós. Apoiados pela fé, no cordão da caridade, na calma, na tempestade, jamais vos sentireis sós, amando-vos uns aos outros como eu os amei. Os atos que pratiquei, se praticardes também, em todas as vossas lutas, com coração vigilante, tereis um amparo constante dos benfeitores do além. Na pobreza ou na opulência, se tiverdes a humildade e se amardes a verdade como a vós mesmos amais, percebereis o Espírito Consolador a vos falar de amor, de entendimento, de paz. Ele que ficará convosco pelos séculos afora, recordando tudo que agora aqui eu vos ensinei, dará de mim testemunho às futuras gerações, relembrando em novas lições de Deus a suprema lei. Se em vossas fraquezas os sentirdes pequeninos, os meus mensageiros divinos vos darão ânimo e fé. E quando muitos falirem ao peso da iniquidade, vós, herdeiros da verdade, permanecereis de pé. Eu estarei sempre convosco na luz dos meus mensageiros, vossos leais companheiros na senda de amor e paz.
Serão eles, na verdade, que em meu nome acenderão dentro do vosso coração os mais nobres ideais. Serão eles que, vindo dos altos espaços, recordarão os meus passos da manjedoura ao Tabor. Serão eles que, entre guerras e fome, exaltarão meu nome na luz do Consolador. Assim se expressou o sublime missionário crucificado na cruz. É por isso que agora, abraçando o Consolador, nós revivemos Jesus. Emmanuel, no livro Palavra de Vida Eterna, na lição 60, onde ele intitulou Terra, Bênção Divina, ele vai fazer um comentário em cima de uma colocação de João, que disse que Deus, por tanto amar o mundo, nos deu o seu Filho unigênito, para que nós tivéssemos vida plena, vida eterna. E há pessoas que ainda falam mal do nosso planeta. Tem pessoa que diz que para resolver o problema do nosso planeta, só uma bomba atômica, para começar tudo de novo. Tem aquele outro que desacredita do planeta, dizendo que Deus perdeu o domínio. Aqui não tem mais jeito. Seria melhor zelar para um outro planeta. E tem aqueles que ainda mais incoerentes resolvem abandonar esse planeta maravilhoso que Jesus criou. E Emmanuel vai dizer que nós, ao invés de reclamarmos, de maldizer ao nosso planeta, nós deveríamos agradecer a bênção de estarmos aqui reencarnados, porque o planeta Terra não é um planeta de castigo, de exílio, de degredo. Não, muito pelo contrário, o planeta é um local de aprendizado, de enriquecimento intelectual, de aprimoramento moral. É um local onde nós recebemos todas as condições para executarmos o nosso plano de volta e um dia sermos espíritos puros, com o merecimento de estarmos com Deus. A começar que nós somos agraciados por um corpo perfeito, salvo raríssimas exceções, todos os corpos que recebemos são perfeitos, não falta nada. Pode até com o tempo ter alguma mutilação, mas aquele corpinho que nós recebemos, muito raramente pode ter um que não, mas na grande maioria, quase absoluta, são perfeitos. É uma dádiva de Deus. Um ventre materno que nos assegura o desenvolvimento do nosso corpo durante 9 meses. E se não bastasse, saímos de lá e vamos ser aleitados na mama daquela mulher resignada, que não mede esforço nem consequência para nos dar o alento da vida. E se não bastasse, professoras e professores que nos dão o direito do conhecimento, do aprendizado, das primeiras letras do beabá, para formarmos ideias e comunicarmos com o mundo. Ainda mais o aconchego dos amigos, a afeição daquelas pessoas que nos amam, que nos têm muita admiração e muito carinho pelas nossas pessoas. A oportunidade de estarmos crescendo pelo trabalho, pelo intelecto, e ainda mais a oportunidade que nós temos de nos consorciar com alguém que vem dividir conosco as nossas problemáticas, dando o apreço, dando um incentivo, dando respaldo, um ombro amigo, para que nós não sucumbamos diante das intempéries da vida. Desta terra saíram essas pessoas responsáveis pela nossa estada aqui hoje. Nossos pais, nossos avós, nossos antepassados, como também homens inteligentíssimos que fizeram esse mundo evoluir, crescer, progredir, melhorar.
para que não ficássemos naquele mundo de ontem, onde a situação era muito mais difícil. Essa terra nos deu essa vestimenta, esse agasalho, nos deu alimento, porque basta colocar uma sementinha debaixo da terra para depois de algum tempo eclodir uma árvore que descedenta, que alimenta a humanidade inteira. Se nós formos analisar, nós temos milhões de coisas boas para agradecermos e nada para reclamar. Mas o homem está sempre insatisfeito, por mais que ele receba, ainda se sente injustiçado, como se Deus fosse um carrasco e nos fizesse sofrer sem que nós merecêssemos. E nós sabemos que esse mundo, em sendo de aprendizado, a gente não aprende nada com coisa fácil. A gente aprende mais com as dificuldades e com os erros, no aprimoramento do nosso espírito. Haja vista a colocação de Jesus, que estaria zelando por nós, nunca nos abandonou, numa promessa continuada de estar aqui conosco, a começar por criar esse mundo que em tempos idos era regido por ainda comunidades tão atrasadas que chegaram a desaparecer, para nós termos hoje uma comunidade diferenciada que nos dá o respaldo para estarmos aqui. Quando Jesus veio à Europa para analisar o que as pessoas tinham feito do seu evangelho, relata Humberto de Campos que ele se decepcionou muitíssimo, porque enquanto ele esperava que depois de 2000 anos ali estivessem pessoas, ou talvez um pouco mais de 1500 anos, tivessem pessoas que estivessem se abraçando num esquema de solidariedade, de caridade e amor ao próximo, estavam alimentando as cruzadas, guerras para disputar um espaço em nome do Cristo, matando milhares de pessoas. A Inquisição, num desrespeito profundo à liberdade do outro, bastava uma mentira colocada para a pessoa ser sequestrada, tirar os seus bens e sendo levada à morte. E Jesus ficou tão decepcionado com essa conduta daquelas criaturas que disse para o seu imediato, que era Relio: Relio, vamos a um outro lugar onde realmente eu possa implantar o meu evangelho, porque aqui eu já percebi que vai ficar muito difícil. E ele lembrou do Cruzeiro do Sul. Eu quero ir a uma terra marcada pela minha cruz, onde realmente as terras são virgens, os povos são simples, e lá eu posso iniciar uma nova jornada. E aquela caravana que seguia Jesus se aportou aqui no Brasil, no estado hoje da Bahia. E ali Jesus se emocionou de verificar aquela brisa que emanava do mar, como também o cheiro que vinha da mata. E disse para Relio: é aqui que eu vou implantar o evangelho, que eu quis implantar em terras tão distantes, mas que as pessoas não souberam compreender a minha tarefa. É aqui que eu vou preparar o mundo para que realmente possa ditar normas para o restante da humanidade. É aqui que eu vou criar um espaço onde pessoas poderão albergar o meu evangelho, vivenciá-lo e ser um exemplo para o mundo todo. E pediu para que Ismael, que era um dos partícipes daquela caravana, ficasse responsável pelo Brasil. E disse a um outro componente, que era Relio, que ele deveria reencarnar em Portugal e desenvolver a navegação, para que de lá eles pudessem descobrir essa terra bendita que hoje nós sabemos ser o Brasil. E ele, Henrique de Sagres,
nasceu em Portugal. Segundo Jesus, um pessoal trabalhador, humilde, mais dócil, e por isso ele escolheu exatamente Portugal, porque a Espanha também tinha uma frota muito grande de navios, eram navegadores exímios, mas ele escolheu Portugal, pedindo que Relio reencarnasse lá, como Henrique de Sagres, desenvolvendo a navegação. E depois da sua desencarnação, tendo feito todo um périplo, uma caminhada de execução do plano de Jesus, ele volta para o plano espiritual e inspira Pedro Alves Cabral a buscar o caminho das Índias, conforme o desejo do responsável por aquele país, à época, que esperava colher subsídios das Índias para atender às necessidades daquele povo. Mas as caravelas, como o nome já está dizendo, aqueles barcos eram levados pelas velas pelo vento, não tinha domínio total do homem, e com isso o plano espiritual fez que modificasse a trajetória, e Santa Maria Pintinina vieram se aportar aqui na Bahia. Chegando aqui, aqueles portugueses foram recebidos pelos índios de uma forma extremamente humilde, acolhedora, demonstrando alegria mediante a chegada daqueles estrangeiros que não tinham nenhuma ideia do que seria esse nosso Brasil. Deram o nome de Terra de Veracruz, porque estava marcada pelo Cruzeiro do Sul. Mas depois vieram criaturas inescrupulosas saquear a nossa terra, levando daqui o pau-brasil. E por conta disso, os sacerdotes, aqueles que estavam responsáveis por trazer o evangelho para aqueles índios, e depois para os escravos, deram o nome de Terra de Santa Cruz. Mas os invasores, tendo tirado muito pau-brasil daqui, começaram a chamar essa terra de Brasil, no que Ismael achou muito bom. Porque se desse uma conotação de religião, Santa Cruz, talvez pudesse Portugal também trazer a Inquisição aqui para a nossa terra, o que seria um desastre, matando muita gente que dissuasse dos dogmas da igreja nascente aqui no Brasil. Então, a partir de então, ficou Brasil, que é o nome que hoje está à frente da nossa terra, que nós havemos de louvar bastante. André Luiz fala para nós que nós devemos valorizar, honrar a terra que nós nascemos. Não só o país, mas também o estado. E não só o estado, a cidade. E se nós tivermos um dia que, por uma razão justa, nos evadirmos da nossa terra, nós não devemos deixar de ter o dever, o compromisso de estar atendendo a nossa terra, onde nós tivemos o primeiro vagido, onde nós tivemos o primeiro sorriso, onde nós tivemos o primeiro passo diante dessa oportunidade reencarnatória. Então, se nós sairmos hoje de Nova Granada, for para outro lugar, nós temos que prestar um serviço aqui, de alguma forma. E tem jeito, para quem quer arruma um jeito, quem não quer arruma desculpa, mas não podemos abandonar Nova Granada. E tem gente que diz assim: não vejo a hora de mudar desse país, eu quero ir para um outro país que lhe aprouver. Quando, a bem da verdade, o nosso compromisso é com a terra onde nós nascemos. Podemos até sair a passeio, mas o nosso compromisso é com a terra onde nós nascemos. Talvez nós não saibamos o porquê, mas nós temos raízes profundas na terra em que nós nascemos. E por isso estamos aqui aprendendo a relacionar com os nossos companheiros, que muitas das vezes são amigos e muitas das vezes são inimigos de outrora. E viemos para reacertar na lei do amor. Então, daí Jesus, Ismael, Relio se preocuparem com a vida do nosso país. E Humberto de Campos
disse que Rimbaud veio aqui visitar, era um universalista, um geógrafo, visitar o Brasil e chamou o Brasil de celeiro do mundo, dizendo que aqui nós tínhamos condição material de alimentar o mundo inteiro. Por isso ele ficou extremamente embevecido com o nosso país. E só nós, muitas das vezes, desacreditamos da nossa terra. Porque a espiritualidade acredita piamente, a ponto de Humberto de Campos dizer que o Brasil será o celeiro do mundo, mas celeiro espiritual. Não devemos desacreditar do nosso país. Eliu chegou para Jesus e disse: estou preocupado com o destino do Brasil, principalmente por conta da política, dos invasores. Qual será o destino da nossa terra? E Jesus disse assim: Eliu, não se preocupe, eu amo o Brasil, e acima de mim tem as mãos misericordiosas de Deus, nosso Pai. Por isso, nós não precisamos ter nenhuma dúvida de que o Brasil será o coração do mundo, pátria do Evangelho. É o único país, dentre centenas de países, que permite que todas as raças vivam fraternalmente no seu contexto. Temos mais de 60 nacionalidades vivendo aqui no Brasil de uma forma extremamente harmônica. Não se fala em guerra, não se fala em preconceito com as raças estrangeiras. São assimiladas, vivenciam conosco, são benquistas, são respeitadas. E o Brasil é um país maravilhoso. É o melhor país do mundo, em sentido amplo, ainda mal administrado. Daí Emmanuel dizer que se existe uma mácula, se existe uma conspurcação, se existe alguma coisa que pode tisnar a nossa terra, são os nossos comportamentos em desalinho com a proposta divina, que é uma proposta de amor ao próximo. Quando ainda não vemos uma terra maravilhosa como nós almejamos, é por causa dos nossos erros. Por mais que a nossa consciência fale para nós fazermos algo que a gente entende que é o certo, nós trilhamos por outros caminhos, e ainda justificando as nossas falências. Lembrando Jesus quando disse que a sua palavra seja sim, sim, não, não. O que ultrapassa disso provém do maligno. Quando a gente se permite uma atitude infeliz, nós queremos justificar. E aí vamos dizer que a carne é fraca. Mas, a bem da verdade, Kardec vai colocar no livro Céu e Inferno que a carne não tem nada a ver com isso. Que se a carne, ela tem a sua participação, ela é regida pelo Espírito. Seria de bom ouvido que nós disséssemos: nosso Espírito é imperfeito ainda, portanto, regendo uma carne, conduzindo-a de uma forma inadequada, geramos complicações para os outros e para nós mesmos. E daí Jesus trabalhar para que a terra tivesse um destino muito bom. Trouxe para cá alguns mensageiros falando do seu Evangelho. Encontramos aqui Emmanuel, Frei Manuel da Nóbrega, fundador de São Paulo. Emmanuel, mentor de nosso querido Chico Xavier. Encontramos Anchieta, que foi um dos grandes evangelizadores dos índios, que defendeu essas criaturas que foram profundamente agredidas pelos invasores e até mesmo pelos nossos descobridores, porque dos povos, os mais violentos para com os nossos índios eram os próprios portugueses. Eles tratavam os índios de uma maneira extremamente desarrazoada, violenta, agressiva, a ponto de o plano espiritual trazer para cá os franceses, com a proposta de tirar bens materiais da nossa terra, mas para tratar bem os índios, tranquilizando-os, que eram os senhores absolutos da terra até então.
quando os escravos também eram tratados de uma maneira muito violenta pelos feitores, trouxeram os holandeses. Maurício de Nassau, que era um príncipe, chegou aqui e tratou com tanto carinho os escravos que deu liberdade para todos aqueles que trabalhavam sob a sua tutela. E Jesus, Ismael, Relil, sempre à frente desse movimento, sempre fez tudo para que o nosso país fosse no futuro muito próximo, que seja no futuro muito próximo, que fosse talhado para isso, sendo coração do mundo, pátria do Evangelho. Por que coração? Porque a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus foi criado muito longe daqui. E ele veio para cá. Está concentrado aqui no Brasil. Onde tem mais pessoas religiosas do mundo é no Brasil. Onde tem mais igrejas, tem mais templos, tem mais centros espíritas, é no Brasil. E esses ensinamentos vieram para cá, se concentraram, como o nosso sangue que sobe das pernas para o coração, e depois o coração impulsiona esse sangue para o corpo inteiro. Assim o Brasil vai fazer com o Evangelho de Jesus. Vai trazer o Evangelho, a doutrina espírita, incorporar em si, depois bombear para o mundo inteiro, que é o que está acontecendo hoje. Nunca houve um momento onde nós espíritas pudemos divulgar a doutrina com tanta facilidade através da internet. Tantos canais, tantos movimentos, ensinando as pessoas lá fora dessa verdade exarada por Jesus, o Consolador prometido por ele, que é a doutrina espírita. Dentro desse contexto, Jesus trabalhou pela libertação do nosso país, porque o nosso país era usurpado nos seus direitos, pelos reis, pelo clero, que vinha aqui tirar as fortunas para construir as igrejas lá fora, para atender aos seus fidalgos, aqueles publicanos que vinham tirar os impostos das pessoas humildes, pegando o dinheiro dos impostos, levando para atender suas necessidades, como também os magistrados, que queriam fazer um pé de meia para voltar para a Europa e desfrutar dessas benesses. Então, essas pessoas chegavam aqui e só queriam tirar o que o Brasil tinha de melhor em sentido amplo. Doar para o Brasil, poucas pessoas o fizeram. E por isso, a espiritualidade se encarregou de trazer a libertação para o nosso país. Muitos estudiosos lá da Europa voltaram para o Brasil. No caso, o Tiradentes. Tiradentes era um dentista, mas era também um indivíduo que tinha um amor à pátria indizível e não conformava com essa atitude dessas pessoas que estavam dilapidando os bens. E conseguiu amealhar a participação de outros companheiros que pudessem trabalhar pela independência do nosso Brasil. E aqui em Minas, em Minas Gerais, era o maior foco de pessoas que queriam a libertação do nosso país. E por isso congregaram muitos indivíduos com essa proposta, mas infelizmente quase sempre tem um permeio das trevas. E Silvério dos Reis, que era um dos componentes do grupo, entregou o grupo para o governador do estado de Minas. E o governador, para não se comprometer, levou para Portugal o que estava acontecendo. E a Dona Maria I, que era mãe de Dom Manuel, que depois foi o imperador de Portugal, ela era uma doente mental. E ela fez com que os inconfidentes fossem presos. Eram cerca de 11 inconfidentes que foram presos pelo governo de Minas. E ali eles tiveram 3 anos presos, esperando o veredito.
E a Dona Maria, lá de Portugal, no dia aprazado, disse que todos deveriam morrer, por conta de estarem colocando o Brasil, o seu povo, contra Portugal. E no momento que eles esperavam que aquele veredito se cumprisse, ela voltou atrás, talvez um drama de consciência, mandou degredar, levar todos para a África, só deixou o Tiradentes. Esse vai morrer, para servir de exemplo que quem se rebelar contra Portugal será morto também. Tiradentes ficou extremamente feliz, porque os seus companheiros foram libertos da morte. E ele foi enforcado. E ainda mais, Dona Maria disse que ele deveria ser esquartejado, colocado em Costa Rica, na sua cidade, para ser visto por todos e acabar de vez com esse movimento revolucionário. Mas a espiritualidade, tão logo ele foi enforcado, foi retirado do corpo, não presenciou nem o esquartejamento, e ali então Ismael disse para ele: meu irmão, que bom que você chegou aqui. Acabou de resgatar um débito terrível que você tinha para com a criação divina. Em tempos idos você foi um inquisidor que levou muitas pessoas à morte. Portanto, o que você passou é simplesmente um resgate. Mas vem comigo, agora você vai participar do nosso grupo, trabalhando pela independência do nosso país, da nossa terra. E Tiradentes, Ismael, Relil, sob a égide de Jesus, trabalhou para que o Brasil tivesse a sua libertação. E quase sempre todas as nações que foram descobertas foram cisadas, partilhadas, foram rompidas no seu contexto global. O Brasil não. O formato de coração foi mantido íntegro até o dia de hoje, não sofrendo nenhuma ruptura. Portanto, é todo o carinho, é toda a dedicação da espiritualidade maior. E se não bastasse, depois que Dom Pedro decretou a libertação do nosso país sem sangue, porque quase todas as libertações, quase todas as independências foram criadas a peso de muito sangue, mas a espiritualidade fez com que o nosso país fosse liberto sem nenhuma gota de sangue. E de um povo que precisava de uma regência especial. E daí eles prepararam Dom Pedro II, que ficou aqui 50 anos comandando o nosso país, num regime imperial. Mas diz Humberto de Campos que, embora fosse um imperialista, foi o maior republicano que nós tivemos até hoje comandando o nosso país. Falava vários idiomas, era um homem muito sério, muito responsável e que tinha um amor intenso pelo Brasil. No final foi traído pelos seus amigos quando o Brasil se tornou república e ele volta para Portugal. E ao voltar para Portugal, ele fez questão de criar um travesseiro de terra, para que quando ele morresse, fosse colocado no seu caixão. Tamanho o amor que ele tinha pelo Brasil. Então nós hoje ficamos pensando, meu Deus, se esses homens foram responsáveis pela libertação e a dinâmica do nosso país, por que nós nos sentimos orgulhosos de sermos brasileiros? De acreditarmos que o Brasil será realmente coração do mundo, pátria do Evangelho. E para que isso se consumasse, depois, Jesus pediu que Allan Kardec reencarnasse lá na França. Hippolyte Léon Denisard Rivail, quando foi um druida na França, nas Gálias, quando outrora ele foi John Hus, que por divergir da igreja que vendia as indulgências, isso lhe custou a vida queimada numa fogueira. E quando ele estava sendo queimado, ele disse assim: hoje vocês queimam um ganso, que Rus em tcheco significava ganso, então é John Ganso, na nossa linguagem portuguesa. Rus significava ganso, e ele disse assim: hoje vocês matam um ganso, mas vão ter que um dia engolir um cisne.
E ele volta depois e reencarna como Allan Kardec. Naquele meio para trazer a verdade, conforme a pergunta 627 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: se Jesus trouxe a lei de amor, o que vocês espíritos estão fazendo aqui? E os benfeitores disseram para Kardec: nós viemos trazer a verdade, porque Jesus pregou por parábolas e alegorias, dando margem para que as pessoas entendessem a sua proposta de uma maneira particular e individual. Mas nós viemos trazer uma mensagem para desmascarar os hipócritas, confundir os orgulhosos, trazer a verdade para responsabilizar os homens pelos seus feitos. E Kardec vai dizer para nós que a doutrina espírita é uma grande responsável por trazer para nós o que nós chamamos de aristocracia. Aristocracia significa o poder dos melhores. Em tempos idos, a aristocracia era dos papas e dos reis. Esses homens, que eram os poderosos, que eram os melhores, entre aspas, regiam o mundo. Mas diante de tantas absurdidades, como a Inquisição, as Cruzadas e outras situações absurdas que eles criaram, a humanidade resolveu mudar o caminho, se defender em família, se protegendo contra a ação dessas criaturas que iam dentro de uma família, por uma notificação mentirosa, sequestrava o dono, pegava seus bens, condenava aquela família à morte, e aqueles bens todos eram levados para os reis e para os papas. E aí então a família tratou de se proteger e criou o chamado patriarcado, a aristocracia do patriarcado. Então quem mandava era o pai, e eles obedeciam o pai, mais ninguém. Mas o pai tinha uma atitude extremamente despótica também, porque em tempos idos, até na minha infância se falava muito nisso, quem escolhia o marido e a esposa para os seus respectivos filhos e filhas era o próprio pai. Você vai casar com fulano de tal, e você vai casar com a fulana de tal. E tinha que casar, não tinha essa história de dizer: não pai, eu quero escolher. Não, era o pai que ditava normas. Você vai ser advogado, mas eu quero ser arquiteto. Não, você vai ser advogado. Você vai ser professora, você não vai estudar. Quem dizia isso era o pai. E aquelas pessoas, não aceitando esse ditame, essa colocação ditatorial, infeliz, começou a desenvolver o que chamou-se de plutarquia, que era a aristocracia do dinheiro. A pessoa rica comprava um título de coronel, de capitão, e dizia assim: eu sou o coronel, eu sou o capitão, você vai me obedecer, aqui só vai fazer o que eu mando. E isso dominou até pouco tempo. Haja visto as novelas que passam até hoje, que tinha um coronel que mandava numa região, numa comunidade. Mas as pessoas pobres, na grande maioria, já não aceitavam mais essa aristocracia, a plutocracia, ou seja, a aristocracia do dinheiro. E começaram a desenvolver a inteligência. E esses movimentos de libertação foram criados por pessoas pobres que desenvolveram inteligência. No caso Tiradentes, no caso José Bonifácio. A libertação dos escravos foi feita por conta de homens inteligentes, que vieram de uma classe muito pobre, contrário às classes ricas que queriam que mantivesse a escravatura, para lograrem benefício pela escravidão. Então surgiu a aristocracia da inteligência, que predomina até hoje. Só que essa inteligência é muito importante, porque nós precisamos crescer com duas asas: a da inteligência e a do sentimento. Mas hoje é uma aristocracia da inteligência amoral, porque o que a gente está vendo hoje é uma coisa absurda. Não tem mais honra da palavra, nem dos tratados, nem dos documentos. Porque a pessoa assina um papel, se propõe a fazer uma coisa, não faz, e depois as coisas complicam.
Tem uma historiazinha muito interessante que retrata muito bem isso. Que uma pessoa chegou para um rabino e perguntou assim: como é que Deus rege esse mundo com a sua justiça? Olha, é muito simples. Você sobe numa árvore, que eu vou dizer para você onde, e você vai ficar lá em cima o dia inteiro e você vai entender. Mas tem um detalhe: você não pode se manifestar. Você só tem que apreciar o que vai passar debaixo dela, sem se manifestar. Tudo bem? Não, tudo bem. Então você vai subir naquela árvore, na beira daquele rio, frondosa, e vai se esconder na parte mais alta e vai observar tudo. Nisso passou um homem que vinha cansado naquela caminhada. A árvore frutífera, se alimentou da fruta da árvore, tinha um regaço logo próximo, se banhou, deitou na sombra da árvore, dormiu, descansou e foi embora. Só que ele esqueceu uma bolsa de dinheiro ali. Aquele homem viu que ele tinha esquecido, mas não podia gritar: fulano, você esqueceu a bolsa. Ficou calado. Nisso vem outra pessoa, passa ali da mesma forma, cansado, come a fruta, se banha naquele riacho, descansa, e a hora que ele vai saindo, ele se deu conta que tinha uma bolsa. Como curioso, todos nós somos, abriu a bolsa e estava cheia de dinheiro. Disse: nossa, mas o meu dia hoje foi demais. Venho aqui, descanso nessa árvore, como uma fruta, banho nesse riacho e saio daqui com uma bolsa cheia de dinheiro. Deus hoje olhou para mim diferente e foi embora. De repente vem um andarilho, mendigo, pobre, maltrapilho. Da mesma forma, chegou ali, descansou, comeu a fruta, tomou banho, e de repente, aquele homem que havia esquecido a bolsa, voltou acompanhado de alguns policiais. E encontra o mendigo, e disse assim: cadê minha bolsa? Senhor, que bolsa? Aquela que estava aqui, você pegou. Senhor, não peguei bolsa de ninguém. Pegou sim, você que escondeu, não quer falar. E pediu à polícia que batesse violentamente naquele mendigo, para que ele revelasse onde estava a bolsa. E como ele realmente não tinha pegado a bolsa, apanhou até ficar quase morto, e aquele homem se deu conta que a bolsa tinha outro caminho, e foi embora. De tardezinha, aquele homem desce da árvore e procura o rabino. Senhor, não consegui entender a justiça de Deus. E contou a história para ele. Então o rabino disse: bom, eu sei a história desses três homens. Em outra vida, aquele que esqueceu a bolsa era um comerciante, que devia uma fortuna para o seu empregado. E o seu empregado, não recebendo, foi à justiça. E chegando lá, esperando que fosse ressarcido, o comerciante chegou para o juiz e disse assim: o que eu tiver que pagar para ele, eu lhe dou a metade. Metade para mim, metade para você, e ele fica sem nada. E aquele magistrado, o juiz, aceitou a ideia. Então, aquele homem que esqueceu a bolsa era o comerciante. Aquele que achou a bolsa era o empregado. Aí ele disse: tudo bem, até agora eu entendi. Mas e o mendigo que apanhou sem merecer? Pois então, ele era o juiz. Então, tudo que nós fazemos tem uma repercussão. A doutrina espírita veio, segundo Kardec, para trazer a aristocracia intelecto-moral. É o poder dos melhores. Os melhores serão aqueles que tiveram uma vida moral, que vão poder ditar normas. Quem é que tem coragem de falar não para um espírito como o Chico Xavier? Para um doutor Bezerra de Menezes? Para um Papa Francisco? Quem é que tem coragem de contestar essas criaturas? Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce? Poderia citar uma série de nomes de criaturas de uma moral ilibada, escorreita, perfeita.
E esta é a proposta da doutrina espírita, para fazer que nós entendamos que não dá mais para tapear a transcendência. Não dá do fazer de conta, não dá mais para fazer de conta. Vamos desencarnar todos. E do lado de lá tem alguém lá em cima da água olhando a gente. Portanto, nós temos que agir com moral. E quem tem moral vai poder ditar normas. Aqui vai ser assim. É a nossa esperança, é a esperança do Cristo, é a esperança de Ismael, que é o responsável pelo nosso Brasil, Relil, que é responsável, um dos responsáveis pela Europa, para que nós possamos desencarnar de uma forma mais tranquila. Já viemos para cá milhares de vezes, essa é mais uma oportunidade bendita que estamos tendo para crescermos, progredirmos espiritualmente, que é a única razão da nossa estada na Terra. E eu quero finalizar a nossa fala contando uma história que eu li, escrita pelo nosso Adelino da Silveira, que lá em Mirassol dirige uma casa espírita, que durante 32 anos, toda terça-feira esteve com Chico Xavier, sem faltar uma. E convivendo com Chico, ele contou algumas histórias na vivência direta com essa criatura maravilhosa. Para mim, o Chico é o maior representante de Jesus acima da terra que eu conheci. A ponto de eu ter dito certa vez, nunca fiz nada contrário ao que a minha consciência mandou fazer. Eu já falo diferente, eu já fiz tudo e mais alguma coisa contrário ao que a minha consciência mandou fazer. Então a nossa distância é muito grande. E ele estava lá, madrugada adentro, aquela fila imensa de pessoas que chegavam para cumprimentar, para sentir o seu hálito, a sua vibração, para pegar na sua mão, para receber um afago, um carinho, um olhar terno, alguma coisa que o Chico tinha de sobra para dividir com todo mundo. E aí ele vai e pergunta para o Adelino: Adelino, eu não entendo mais as coisas. Chico, se você não entende, que sobra para mim, Chico? Não, pois então, eu quero te fazer uma pergunta. O que esse pessoal espera de mim? Eu estou desencarnando. Veja que fila, Adelino. Eles ficam aqui a tarde inteira, a noite inteira, para vir aqui para me cumprimentar. Eu não tenho mais nada para ofertar para eles. O que você acha, Adelino? Lógico, Adelino pensa: o que eu vou falar para o Chico agora, né? Para ele não adianta simular, porque ele sabe o que nós estamos pensando. Sabia tudo. O Chico tinha uma capacidade de percepção até dos nossos pensamentos. Quantas vezes ele mostrou que a pessoa estava pensando? Imagina a grandeza dessa alma. Aí o Chico recebeu a seguinte resposta do Adelino: Chico, eu sei por que essa fila está aqui. Então me diga, meu filho. É saudade de Jesus, Chico. Então eles estão saudosos do Cristo e vieram aqui te cumprimentar. Agora, Chico, eu quero te fazer uma pergunta. Então, Adelino, faça. Chico, por que você beija a mão de todo mundo, Chico? Chico, os seus lábios estão feridos, estão sangrando. Então não basta cumprimentar apenas, ou até falar oi, citar o nome, que você muitas das vezes já citou o nome da pessoa sem ela falar nada. Por que beijar as mãos? Meu filho, porque eu não consigo mais beijar os pés. Então, daí dá para a gente entender a grandeza dessa alma, que é exatamente a volta de Kardec, para dar continuidade à sua obra. Quando em Obras Póstumas eu era jovem ainda, lendo Obras Póstumas, eu falei assim: o Chico é a reencarnação do Kardec. Porque quando ele perguntou para o benfeitor espiritual se ele tinha condição de codificar a doutrina, o benfeitor disse para ele: para o que nós designamos, sim.
desde que você cumpra regiamente o programa. Mas você vai voltar no final desse século ou no início do outro século para dar continuidade à sua obra. 40 anos depois, Chico nasce em Pedro Leopoldo, 2 de abril de 1910, com o Chico Xavier, e deu continuidade à obra de Kardec. Então Kardec esteve aqui conosco, essa alma diferenciada, o bom senso encarnado, como disse o Flamarino, como disse o Leon Denis também, para nos trazer essa bênção que é a doutrina espírita. Se nós somos agraciados por estarmos reencarnados no planeta Terra, nós somos agraciados por estarmos reencarnados no Brasil. E cada um aqui vai dizer do quanto está agraciado de ter reencarnado na sua respectiva cidade. Mas nós todos somos agraciados por estarmos aqui dentro de uma casa espírita, onde nós vamos aprender, sem nenhuma dúvida, com a maior lógica do mundo, com razão, como nós devemos viver, para bem aproveitarmos a nossa existência aqui na Terra. Aí a minha homenagem ao nosso Chico Xavier, Allan Kardec reencarnado, dando cumprimento à sua missão, auxiliado pelos Espíritos, usando a sua mão, deixou-nos um divino legado. Chico viveu desde criança uma vida difícil, tão carente, ensinando a toda a gente que não devemos perder a esperança. Seguiu trabalhando na adolescência para ganhar o pão de cada dia. Iniciou muito cedo a psicografia, tangendo a mais obtusa consciência. Amparou com esmero a pobreza, num trabalho hercúleo sem pausa. Abraçou com o denodo dessa causa, combatendo em nós a indesejável avareza. Sofreu severa adversidade imposta pelas criaturas humanas, libertou tantas mentes insanas, procurando seguir Jesus. Hoje, velho, idoso, mas não velho, ao nosso conhecimento e reconhecimento fazendo jus, seguiu trabalhando com Jesus, seguindo seus passos na trilha do Evangelho, fazendo uma análise dos comportamentos seus, de filho, de pai, de amigo, de irmão. Rendemos a você, Chico, a nossa mais eterna gratidão, sentindo o teu espírito cada vez mais próximo de Deus. Muita paz. Eu acho que temos muito que meditar, temos muito que fazer reflexão a nós mesmos. Eu vou deixar um pensamento, uma prece final. Floresça onde Deus te plantou. Muita paz. Agora a gente convida a todos, vai ter uma confraternização. Só lembrando, né, que a nossa casa está comemorando 93 anos. Né, os nossos fundadores, com tanto amor, com tanto carinho, nos preparou isso aqui. Então vamos valorizar tudo isso que nós temos, isso que nós recebemos. Vamos amar a doutrina, vamos amar Jesus, vamos amar essa casa e vamos trabalhar por ela, fazer o nosso cadinho na seara de Jesus. Como esse aqui, que traz o consolo, traz o amparo, que leva, né, para todos os lugares o consolo, o amparo, o esclarecimento. E nós só temos que agradecer.
Hoje não haverá passos, porque vai ter uma fraternização. E acabou. Sinta-se à vontade, daqui a pouco vai começar a servir. Posso espalhar o doutor daqui.